Boa tarde, colegas vereadores que nos acompanham aqui no plenário, também através da TVL. Primeiro assunto, eu queria lamentar, e alguns vão dizer, o que temos com isso aqui como vereadores de Blumenau, e temos tudo, e falo da notícia da liberação pelo atual governo Bolsonaro de mais de 260 agrotóxicos em nosso país. Um absurdo, tem acompanhado pela imprensa, agrotóxicos que, por sinal, em boa parte já foram banidos de vários países, alguns altamente tóxicos, nocivos. Isso deve nos preocupar sim, pois reflete em nossas vidas, vereador Bruno. Ou não nos alimentamos com os produtos que irão receber mais veneno? Vamos. E não é à toa que tem aumentado o número de doenças cancerígenas, entre outros problemas de saúde, porque temos nos alimentado cada vez mais com alimentos cheios de veneno. E temos que cobrar dos nossos representantes, vereador Zeca, no Congresso, aqui em Santa Catarina, dos nossos deputados, senadores, para que se posicionem contra isso, que combatam esse absurdo que vem em desencontro do que outras nações têm feito mundo afora. Cresce a mortandade de abelhas, que são fundamentais para a polinização em nosso meio ambiente, na natureza, e é alarmante aqui no Sul, temos relatos dessa mortandade absurda, e que futuro esse governo pretende deixar para as próximas gerações, para nossos filhos e netos. Não bastasse isso, cresce o desmatamento de forma assustadora da Amazônia, o pulmão do mundo, e de outras florestas brasileiras, ou seja, mais um sério problema que muitos não estão nem aí, porque acham que não reflete em nossas vidas, mas eu tenho plena convicção, e muitos também, que reflete, e muito, e farei encaminhamentos aos nossos representantes no Congresso, independente de partidos, cobrando atenção para essas questões do nosso deputado federal Pedro Kizai, por exemplo, que já tem demonstrado suas preocupações em nome do povo brasileiro, e todos devem ser acionados, vereador Marcos. Outro assunto que quero abordar e me deixou indignado, e a muitos brasileiros como eu, foi uma grande bola fora do atual presidente, que de boca fechada muitas vezes seria um poeta. E por que falo isso? E alguns vão dizer, trata-se de outro assunto que não nos interessa. Claro que nos interessa. E, por exemplo, hoje quero declarar aqui que hashtag Sou Paraíba. Hashtag Sou Paraíba, está aqui. Hashtag Sou Nordestino. E hashtag, acima de tudo, sou brasileiro. E por que digo isso? Em contrariedade ao preconceito, mais uma vez demonstrado ao povo nordestino, aos nossos irmãos brasileiros, em especial por consideração aos inúmeros que aqui também vivem, nordestinos hoje blumenauenses, que conheço vários, gente de bem, trabalhadores e trabalhadoras a quem presto minha homenagem, solidariedade e consideração, que também se sentiram ofendidos por falas, posturas, piadas sem graça, enfim, feitas por um cidadão governante de um país que deve respeitar a todos, governar para todos, que dá um péssimo exemplo quando diz, para esse governador aí não tem que dar nada. Como assim? Para ele não tem que dar nada mesmo. Para o povo que ele representa, sim. Da mesma forma, vereador Bruno, deve ser aqui. O prefeito não tem que dar nada para mim. Tem que dar... E o que importa, se ele gosta ou não do PT, por exemplo, mas é para o povo que eu represento, que ele tem que trabalhar com republicanismo e parcialidade, apesar de muitas vezes isso não ocorrer. Isso é a nova política que se espera dos atuais políticos de nosso país em todas as esferas, que governem para todos, trabalhem para todos, independente de sigla partidária, divergência de ideias, opiniões, enfim. E o povo deve também acordar e ver de uma vez por todas que, independente de partido, existem bons e maus políticos em qualquer lugar. E cada vez mais é o trabalho que deve ser valorizado, o currículo, o que faz e como se posiciona em prol do povo, que representa no dia a dia, em todas as suas ações, enfim. Recentemente, vimos exemplos aqui próximos envolvendo vereadores de uma Câmara de Vereadores envolvidos em situações que nos causaram surpresa. Um era do PP, outro do PSDB, bem como também recentemente um prefeito do Alto Vale afastado do cargo, Tucano, por exemplo, e por aí vai. Teve do PT também aqui no Estado e de vários outros partidos. Mas por que ainda tentam alguns insistirem em criminalizar apenas um? E saindo do cenário político, errado e certo, está presente em todos os setores da sociedade. Segmentos, profissões, classes, seja no meio militar, no judiciário, empresarial, setor público ou privado. No meio do povo, enfim. Temos recente caso aqui envolvendo fiscais de Blumenau, mas temos exemplo, vereador Matias, de blumenauenses que vêm em nosso gabinete ou nos acessam para nos solicitar coisas absurdas. E não só em época de eleição, mas durante o nosso mandato, vem nos pedir aquilo que não nos cabe. Não é nosso papel, muito menos obrigação. E muitas vezes errado. Poderia citar aqui vários exemplos, dar um jeitinho para uma vaga em creche, por exemplo, isso não existe. Cobrar novas creches, sim. Orientar meios legais, onde inclusive juridicamente pode-se buscar esse direito, e por aí vai. Nunca vou esquecer, vereador Gilson, por exemplo, o cara que queria trocar votos, ou seja, vender o seu voto desde que eu assumisse os pontos de sua CNH na minha CNH.
né, e veio até o meu gabinete fazer essa proposta. Gente, não tem esse de PT ou não PT, por exemplo, de A ou B, tem o que cada um busca fazer de bom ou ruim. E as críticas que trouxe aqui hoje ao atual governo do nosso país são críticas independentes de questões partidárias, pois sou o povo também acima de tudo, e vim do povo, e tem que parar com essa ideia de que torce contra porque votou em outro, quer mal do Brasil porque simplesmente não gosta do Bolsonaro, ele quer... Bom, ele sequer sabe que eu existo, então não tem nada a ver. Mas quando alguém ganha uma eleição, governa, ou pelo menos deveria governar para o bem de todos, e não só de seus eleitores. Eu trabalho, por exemplo, como vereador, por exemplo, para toda a cidade, para todos os blumenauenses. E não discrimino quem votou em mim ou quem não votou, quem gosta ou não do meu partido, quem gosta do 13, quem gosta do PT ou quem não gosta, seja o que for. Trabalho para todos os blumenauenses. E assim deveria agir um governante de uma nação. Por isso condeno todo e qualquer preconceito, discriminação e critico sim, não por criticar, mas aquilo que, na minha opinião, prejudica o povo, seja cortando recursos da educação, remédios do SUS, liberando o uso de mais veneno em nossa alimentação, permitindo desmatamentos recordes em nosso país, colocando a reforma da Previdência, do qual ele era o contrário, antes da eleição, pontos que prejudicam os trabalhadores, em especial os assalariados mais pobres e de baixa renda do campo e da cidade, e por aí vai. E como eu aqui em Blumenau recebo críticas, e elas não vão deixar de existir, o atual governo deve aceitar aquelas que tem recebido. E outros governos virão e terão que aceitar também, como os que passaram também tiveram que aceitar, e faz parte da democracia, faz parte da política. Então, na tarde de hoje, resolvi fazer um pronunciamento atípico, né, do dia a dia que tenho trazido aqui, das demandas das comunidades, porque nós aqui também temos que preocupar com as questões fora da nossa ilha Blumenau, da nossa cidade chamada Blumenau, e pensar nos reflexos do governo que está aí e que refletem todos nós aqui, refletem em todos os cantos do nosso país. E as questões que abordei aqui são sérias, são importantes, e temos que acionar os nossos representantes lá em Brasília. E aí alguns vão dizer, mas o que adianta o vereador sozinho lá de Blumenau, um vereadorzinho lá de Blumenau, vão dizer, né, uma sementinha. Mas quem dera, se todos nós estivéssemos pensando em semear aquilo que está refletindo na nossa vida, chegasse lá no Congresso Nacional. Cada um aqui podendo ser uma sementinha também, plantando, fazendo germinar e crescer a reflexão sobre aquilo que está fazendo mal no nosso país. Infelizmente, enquanto nós não tivermos essa consciência de que cada um, vereador Bruno, pode fazer a sua parte, fazer um pouquinho, realmente vai ficar difícil. Então, que cada um faça a sua parte por um Brasil melhor.